Eu até trouxe aqui, eu tenho 3 palavras só para incentivar você a voltar lá, na primeira palavra do primeiro jejum, que nós falamos tanto do crescimento do Senhor, que Ele cresceu em 4 aspectos, como nós falamos também da limpeza que Ele fez no templo no início do seu ministério e no final, mostrando o combate à mentalidade de comércio, onde agora as coisas têm preço e não valor. A semana passada, eu comecei com Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. E eu conduzi, o Espírito Santo conduziu, eu li para você aquela passagem de João e finalizei com Jesus falando dele. O que você foi ver no deserto? Alguém sofisticado? Ou um caniço agitado pelo vento? Onde nós discorremos claramente o Espírito Santo dando continuidade à primeira palavra. Aí o Senhor ainda, eu achei ali, foi mesmo por acaso, eu sabia que Deus estava me trazendo, que foi aquela passagem do Roboão, que você sabe que ele já começou muito mal. Ele começou com uma mentalidade totalmente equivocada, né? A visão dele era de tirar mais do povo e não servir o povo. Aí você conhece a história, ele perdeu 10 tribos de uma vez e, bom, ele se humilha, ele vai. Quando o reino dele se fortifica, ele esquece de Deus. E aí vem Sisaque e leva tudo, todo aquele tesouro. Ali a glória de Israel foi ao chão, né? Os escudos de ouro, que quando ele saía, ele era um sujeito muito dependente da imagem, então quando ele saía, ele fazia questão que eles fizessem um corredor com aqueles escudos e todo aquele cerimonial. Agora Sisaque levou tudo. Ao invés dele parar e se preocupar e ir na raiz do problema, ele manda fazer escudos de bronze, que é um negócio assim, ele fez escudo, ele tinha escudos de ouro que o pai dele fez, agora vai para escudos de bronze. E a única preocupação dele, que você vê de verdade, era ele tentar manter a imagem. Eu já preguei essa palavra algumas vezes, mas o Senhor me trouxe e colocou no meu espírito de eu puxar um pouquinho. A única preocupação de Roboão era de continuar mantendo uma pose, um status. Porém, a glória de Israel, do reino, tinha ido lá no chão. 10 tribos já tinham ido para Jeroboão. Todo o patrimônio, todo o tesouro
acumulado por Salomão, numa tacada só, Sisaque levou tudo. Mas o foco de Roboão foi ainda construir, fabricar escudos de bronze. Então, ele manteve todo aquele cerimonial. Então, quando o sol batia, dava a ideia que era ouro. Né? Quem olhava à distância parecia que era ouro, mas não era ouro. Era bronze. Mas tudo bem, se eu convencer que é ouro, está tudo certo. Se eu convencer as pessoas que eu ainda estou bem. Então, essa é a mentalidade escrava. E que Deus não pode trabalhar. Não tem como. Porque a mentalidade escrava, já fala, é escrava. Ela não tem, essa pessoa ela não tem identidade. Ela é escrava de alguma coisa, ela é escrava do dinheiro, ela é escrava da imagem, ela é escrava de uma posição, ela é escrava do status, ela é escrava. E ela vive com essa perspectiva. Então, ao invés dela caminhar para uma fé baseada na justiça, ela continua com a crença dela baseada na expectativa que ela tem de Deus. Não na verdade. E é onde ela se frustra. Porque você, através das suas crenças, você cria uma expectativa. Mas ela não é real. Deus não vai fazer o que Ele não prometeu. Pode ser a sua expectativa, mas não é a realidade. Não é a verdade. E definitivamente, enquanto algumas pessoas trabalharem com a mentalidade do escravo, daquele que ainda depende da força do braço, da carne, da imagem, de qualquer coisa, que não de Deus. Ele não vai muito longe. Se a única preocupação dele continua sendo aquelas coisas que para Deus são irrelevantes, que na verdade Deus está desconstruindo, e ele continua, de alguma maneira, tentando construir os seus escudos de bronze para parecer e nunca ser. Mas até quando? Até quando isso vai se sustentar? Né? Até quando? Então, vamos para essa primeira palavra, né? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Você já viu gente que troca coisa grande por causa de uma coisa pequena? Ele está sempre tomando decisões com base na necessidade. A necessidade de existir, a necessidade de provar algo para os outros, a necessidade de mostrar algo, a necessidade. Quando Jesus, a Bíblia fala em João 4, era necessário passar por Samaria. Ele pega exatamente uma mulher que definiu a vida dela por necessidade. Então, ela penava. Ela passou a vida dela de relacionamentos em relacionamentos. E com isso ela foi acumulando vergonha.
E ela se submetia a ir na hora mais quente, com o cântaro dela para buscar água, para fugir das pessoas. Então, ela já pegava uma água barrenta, ela ia na hora mais quente, e aí Jesus vem e oferece para ela uma água que ela não teria, que ela nunca mais teria sede. E ele não estava falando da sede literal, ele estava falando de uma sede na alma. Ela tentava resolver o problema dela nos relacionamentos dela. Ele usou exatamente aquilo que ela fazia de meio-dia, né, na hora mais quente, tirar água daquele poço, sendo que ela podia ter ido cedo com todas as mulheres, mas ela não ia porque ela estava fugindo dos confrontos, né, do que as pessoas iam, dos olhares, né, das críticas, enfim. Enquanto Jesus falava com ela, os discípulos foram na cidade comprar comida. Aí eles chegam, vê Jesus falando com a samaritana, que não era comum para um judeu. Mas eles não têm coragem de perguntar para ele, mas insiste com ele, trouxemos comida para o senhor comer e tal. E Jesus fala para eles, não quero comida. A minha comida é fazer a obra do meu Pai. É isso que me alimenta na vida. Bom, você conhece a história, essa mulher vai para aquela cidade e ela fala e ela ganha aquele povo e ela é levantada como uma grande evangelista, porque agora ela sai e larga o cântaro, deixando claro que agora ela tinha encontrado o que ela precisava. Ela não ia mais viver por necessidade. Mas os discípulos foram para a cidade, não tiveram impacto nenhum. Porque eles foram para a cidade não para ganhar aquela cidade, eles foram para a cidade para suprir uma necessidade. Então, por que muitos, e todos nós, começando por mim, precisamos parar e rever a nossa vida? Porque nós podemos passar a vida correndo atrás de necessidade e não vivendo pelo propósito. E sempre insistindo num sistema e correndo atrás de mais alguma coisa, porque, na verdade, eu não sou livre. Eu sou escravo. Eu ainda pertenço ao Monte Sinai, a Agar. Eu sou um legalista. Eu estou muito preocupada em cumprir algumas regras, mas não em ter um relacionamento onde eu conheço a Deus e todas as minhas necessidades são supridas nele. Eu posso passar a minha vida sendo uma escrava, tentando repor os meus escudos de ouro, que fala de justiça, que eu já não pratico justiça coisa nenhuma, não há temor coisa nenhuma, por escudos de bronze. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Então, qual é o seu tesouro? É onde está o seu coração. Onde está o seu tesouro, é onde está o seu coração. Jesus falou daquele campo, né, onde tinha um tesouro, que alguém viu valor naquilo, e ele está se referindo ao reino de Deus, e vendeu tudo para comprar o campo. E observa que para o dono do campo, aquilo ele precificou, ele vendeu, mas alguém viu tanto valor que ele vendeu tudo para comprar aquilo lá. Aí ele fala também da pérola de grande valor, que o dono precificou, ele vendeu. Mas alguém viu tanto valor naquilo que ele deu tudo, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquilo. Então, ele fala daqueles que precificam o que tem valor e daqueles que vendem tudo para comprar algo que ele sabe que é a coisa mais valorosa. Então, o reino de Deus é tudo. Você entrega tudo. Enquanto nós não tivermos essa visão, essa mentalidade, que é tudo, nós ainda vamos viver como escravos, transformando coisas de valor em comércio, negociando o que não pode ser negociado. O senhor está falando sério. Porque algumas pessoas continuam tratando as coisas do reino dessa maneira. Elas precificam. Elas colocam preço no que tem valor. Mas o que tem valor não tem preço. Você não vende. Aquilo é sua vida. Não tem negociação. Porque você sabe o valor que aquilo tem. Então, você não se vende. Você não negocia. Você não vive pela necessidade. Você vive pelo que tem valor. Porque se você viver pela necessidade, você se torna só um negociante, um comerciante. Você só quer resolver sua necessidade. E aí você vai correr atrás de sempre de mais alguma coisa. Quando, na verdade, você já tem o que é mais precioso. Pois onde estiver o seu coração, aí também estará. Desculpe, me perdoe. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aqui Jesus está falando de um valor real. Ó, você precisa parar de correr atrás de coisas que facilmente você vai perder. Ou que a ferrugem destrói, quer dizer, isso vira ferro velho, a traça come. Você precisa ter algo que vai além disso. Você precisa construir algo que vai além disso. Dinheiro é para fazer justiça. O que eu disse? De acordo com a Bíblia, dinheiro é a resposta para tudo. Ele é um facilitador. Ou seja, o dinheiro por tudo responde. O problema nunca foi o dinheiro.
O problema se torna, o dinheiro se torna um problema quando ele ocupa o centro. Quando agora ele não é mais usado como um facilitador de justiça, mas como poder. Então, quando ele passou a representar poder e não facilitador de justiça, ele virou um problema na vida de muita gente. O dinheiro é a melhor ferramenta para se fazer justiça. Dinheiro é uma bênção. E ele pode ser uma ferramenta incrível para se fazer justiça. Para você colocar em prática tudo que você está ouvindo. Então, eu posso dar uma lista aqui do que o dinheiro pode fazer. Pessoas que saíram de um outro estado para estar aqui. Pessoas que compram um carro e saem não sei de onde, viajam não sei quanto para cultuar a Deus. Gente, é uma lista enorme. Pessoas que veem a necessidade de alguém, ela não precisa orar para resolver, ela tem um facilitador. Ela vai lá e resolve. Dinheiro é uma maravilha para resolver um monte de problemas. Eu gosto dessa ferramenta, porque aquilo que é um problema para uma pessoa, que às vezes o problema dela é exatamente o dinheiro, quando você tem dinheiro, você resolve. Isso é um negócio estrondoso de fazer, né? Então, você paga a conta que ela não podia pagar, você supra uma necessidade que ela não está tendo condições. Nossa, abre o leque. Com dinheiro, você amplia o evangelho, você dá condições do evangelho chegar a mais pessoas. Vai fazendo a lista aí. Dinheiro alimenta necessitados, resolve o problema, traz alegria para as pessoas, que é uma coisa mais deliciosa do que você usar teu dinheiro para resolver, para realizar o sonho de uma pessoa. Você descobre o sonho dela e simplesmente resolve. Porque dinheiro resolve um monte de coisas. Pode pagar uma consulta que aquela pessoa não está podendo pagar, comprar o remédio que ela não pode, fazer a compra que ela não pode. É uma lista enorme. Uma lista enorme. Né? E aí vai escalando. Dinheiro é um facilitador de justiça. Você pode fazer um monte de coisas que a palavra de Deus nos manda fazer com dinheiro, porque você se tornou a mão de Deus aqui na terra. Eu já fiz um culto inteiro só sobre isso. Você se tornar a mão de Deus aqui na terra. Você ser um construtor de obras eternas. Um levantador de pessoas. Então, o dinheiro é maravilhoso. Eu fiquei sabendo, por exemplo, de alguém que, por exemplo, na última viagem para Israel, realizou o sonho de gente que nunca ia conseguir sozinho ir para Israel e foi financiado. Gente que foi para a inauguração de Kissimmee, que foi financiada. Que sonhava aí. E alguém realizou esses sonhos. Então, dinheiro
ele facilita, né, a casa do Senhor. Tem uma infinidade de coisas para serem, tem muitas coisas para serem supridas. E dinheiro resolve. Dinheiro paga o prédio, dinheiro paga a luz, dinheiro paga a energia, dinheiro. Então, dinheiro, ele tem uma função: fazer justiça. Se ele não é usado para fazer justiça, ele virou um Deus, fonte de poder. Agora ele vai destruir com a sua vida. O dinheiro, ele é para revelar a nossa generosidade, não a nossa ganância. Dinheiro é maravilhoso, que você pode... A Bíblia fala que o que compete com Deus pelo coração do homem é mamon, né? Mamon é dinheiro no grego. Então, imagina, você está tão cheio de Deus, que agora você dá condições para Deus derramar na sua vida para que você seja esse instrumento para fazer justiça. Você faz justiça. Porque você entendeu que dinheiro é para fazer justiça. É um facilitador de justiça. Ele revela a nossa generosidade e ele revela também a ganância, a avareza. Então, o problema de muita gente é ele transformar a semente que era para ele plantar em grão. Quando você transforma em grão, agora não é mais semente para você. Agora você vai construir celeiros para acumular. Quando você deveria estar o quê? Plantando. O senhor nunca falou para o jovem rico que aquilo era um problema ele ser rico. Ele foi combater a raiz do problema dele. E se ele tivesse entendido aquilo, talvez ele tivesse se tornado mais rico ainda. Porque o problema não era ele ter dinheiro, o problema era que o dinheiro tinha ele e tinha total poder sobre ele. Ele trocou algo realmente grande e relevante pelo que ele tinha, porque ele não deu a resposta certa. Então Deus, ele quer que o seu povo entenda esses princípios, porque senão você vai viver com a mentalidade do escravo, do comerciante, a mentalidade do comércio, da necessidade. E você vai acabar perdendo, ou vai continuar perdendo coisa grande, por causa dessa sua mentalidade escrava, pequena, onde você não se faz filho da livre, mas filho da escrava. Você não assumiu a posição de filho, que é herdeiro de tudo. Mas você vive ali para competir, para perseguir, que é a alegoria que Paulo fez entre Isaac e Ismael, que está lá em Gálatas 4. Então, isso dá muito assunto. O sábio falou em Provérbios que a terra não pode suportar algumas coisas, dentre elas o escravo que virou rei. A coisa mais terrível que tem é uma mentalidade escrava ocupar uma posição de poder, de autoridade. Dá para a gente ver
Um líder, líder, né? Que tem uma mentalidade escrava. Ele tem a capacidade, ele está ali para orientar e conduzir pessoas, mas ele troca isso pelo domínio, pelo controle. Você já sabe que ele tem uma mentalidade escrava, porque ele é tão inseguro que ele quer controlar. E aí ele usa tudo que Deus dá a ele para potencializar a ferida não curada, a identidade não construída em Cristo. Porque o valor dele não está em quem ele é, mas no que ele tem e no que ele faz. E ele vai, provavelmente, quanto mais ele tiver, mais abusos serão vistos. Porque ele é um escravo. E esse tem sido o problema de muitos cristãos. Eles buscam a Deus pela necessidade. O que eles receberam não tem valor em Cristo. Tem preço. Então, se Deus não dá o que eles querem, não tem valor, tem preço. Eles vão embora, eles abandonam a fé. Qualquer coisa é motivo para eles tomarem decisões tolas na vida. Né? Então, você vê a pessoa na igreja, dá para perceber aquele que precifica tudo. É tudo ele, né? É o que você vai fazer por mim, é o que você vai me dar, ou não me deu bastante. É o escravo. Ele não creu ainda no que a Bíblia fala. Que ele é em Cristo, que ele recebeu em Cristo. Não. Ele continua à base da escravidão, da necessidade, do eu. Então, ele vai viver uma vida pequena e vai chegar uma hora que ele vai estragar mesmo com a vida dele, ele vai jogar tudo que tem valor na lata do lixo e vai continuar correndo atrás da necessidade de ter mais alguma coisa, de fazer. Ele vai continuar correndo atrás. Então, ele joga a família que tem valor, a relação dele com Deus que tem valor, as coisas que realmente têm valor, ele vai deixando de lado, porque ele tem necessidades a serem supridas. E o escravo, ele sempre vai ter mais uma necessidade, porque ele é escravo. O escravo não é grato, o escravo ele não tem uma generosidade genuína. O que ele faz continua sendo pela motivação errada. É por isso que não se sustenta. Então, o que ele faz continua sendo pela motivação errada. O foco é sempre ele. O que vão ver, vão me validar, vão me aplaudir, ou eu vou ter isso aqui. E a mesma coisa, quando ele agora não tem, por exemplo, se ele tem dinheiro, ele não faz porque ele é generoso. Ele faz porque é uma forma de controle de existir. E é uma maneira dele meio que comprar amor. Então, você vai me amar, vai me admirar porque eu tenho. Mas não é assim. Esse é o escravo. Então, ele
Ele faz não por propósito, mas ele faz por proposta, por conveniência, porque ele quer suprir uma necessidade que ele só pode suprir em Cristo, que ele é escravo. Deus quer fazer na vida do seu povo, mas o seu povo tem que sair de cena. Você tem que deixar de ser o foco, o centro. Porque senão você vai continuar correndo atrás de mais uma necessidade. E se você tem um meio para comprar essa necessidade, você continua. Só que aí, qual o problema disso? O óbvio. Você vai estar esperando ter um resultado que ele nunca vai vir, porque suas obras foram queimadas. E eu não acredito que você quer obras queimadas. Eu não acredito. Mas quantas pessoas que só têm obras queimadas? Por quê? Porque nunca foi o propósito, nunca foi Deus. Sempre foi Ele. O foco sempre foi Ele. Me vejam como capaz, como tenho poder, ou me amem pelo que eu tenho, não pelo que eu sou. Porque como eu não sou capaz de ser amado pelo que eu sou, então eu vou perseguir ser amado, amado, né? Você está entendendo? Pelo que eu tenho, ou pelo que eu faço. E aí um dia você vai acordar e vai ver que foi em vão, e você vai estar cansado, e vai estar muito frustrado. Porque você fez muita coisa, mas pelos motivos errados. Para tentar resolver um problema que só a fé no Senhor pode resolver. Dinheiro não é para resolver suas demandas internas, isso só Deus pode resolver. Dinheiro é para facilitar justiça, é para fazer justiça, é para cumprir propósito aqui. Está entendendo? Então, as nossas prioridades, elas revelam o nosso coração. E às vezes nós estamos falando que a nossa prioridade é Deus, e a nossa prioridade somos nós mesmos. E eu tenho que responder essa pergunta, né? Essas perguntas. Qual o meu tesouro mesmo? Já que eu falo que o meu tesouro é Deus, na verdade, o meu tesouro sou eu mesmo. Porque tudo que eu faço tem um único foco. Eu e as minhas demandas. As minhas necessidades. E você nunca vai conseguir resolver um problema que só se resolve com uma entrega, com um relacionamento com Deus, comprando, tendo mais alguma coisa. Ou tentando causar um impacto na vida de alguém. Isso é só precificar as coisas e tentar comprar o que, na verdade, já foi comprado na cruz. É tentar pagar por algo que você não pode pagar, por isso que Jesus foi lá pagar. Você está acompanhando? O que realmente importa para você? A gente tem que ter essas respostas, porque nós vamos descobrir quais são
Se a minha mentalidade é escrava, e se essas demandas, e quais são elas, eu estou tentando resolver com mais escravidão. Eu estou me escravizando ainda mais. Porque eu vou me frustrar. Porque no final eu vou descobrir que eu corri atrás de muitas coisas e momentaneamente parecia que eu tinha resolvido, mas não resolvi. Porque foi tudo na areia. Então nós precisamos sondar o coração e saber o que realmente tem importância para nós. Jesus deixou claro que pessoas que correm atrás do tangível vão se frustrar e vão acabar descobrindo que correr atrás do vento. Jesus nos ensinou a focar no que ninguém vai poder tirar de nós, o tesouro eterno. Aí, eu fiz essa introdução para mostrar para você o padrão Davi, que é o que Deus, essa palavra, é uma resposta para muita gente, desde que você entenda essa primeira parte. Nós vamos ver um Davi que Deus era o seu tesouro. Deus era o seu mundo, era a sua vida. Deus. Você vê um Davi que tudo que ele faz é com base em Deus. Nesse propósito que ele entendeu que Deus tinha com ele. Tanto que o livro de Atos está lá. Davi cumpriu com o seu propósito na sua geração. Então você vai ver o foco no lugar certo. E eu poderia, assim, trazer detalhe por detalhe, mas não vai dar. Então, vai lembrando. Davi está cuidando das ovelhas do pai. Depois Deus vai falar que ele estava de trás das ovelhas. Davi é ignorado quando Samuel vai lá, mas Deus o honra diante da sua família. Davi, o espírito que estava em Saul, o espírito de Deus estava em Saul por conta das escolhas dele, ele se retira. E quando Davi é ungido, toma a vida dele. Aquele povo tolerou Golias por 40 dias, ele não tolerou nem... Ele ouviu uma vez ele gritar e não tolerou, e correu para cima para a linha de batalha e enfrentou Golias. Ele lutou as guerras do Senhor. Ele estava focado em Deus o tempo todo. Ele estava focado na vontade de Deus. Saul só estava focado nele. Naquela caminhada, naquele processo, ele teve a oportunidade de matar o Saul. Ele não fez por entender que não era a vontade de Deus. Que Saul estava lá por permissão de Deus. Para ensinar algo para ele. Olha a grandeza, tá vendo? A mentalidade que vai além, é uma mentalidade livre. Não, eu não sou um coitado, igual o Saul. O perseguido, o vitimista, o invejoso. Não. Davi está aqui, ó. Eu posso resolver isso aqui, ó. Deus é tão interessante que Deus coloca Saul 2 vezes nas mãos dele, para testar o Davi, para ver se o Davi tinha uma mentalidade livre, se o Davi enxergava a vontade dele como a coisa mais importante ou resolver o problema dele. Saul tinha essa cabeça. Deus fala por Samuel, você foi rejeitado. Ah, não, tudo bem, mas vai comigo oferecer sacrifício, para o povo ver que você está comigo, né? Davi, basta um toque de Deus para ele poder parar quando ele corta a ponta do manto dele. Por quê? Porque para Davi,
era melhor ele continuar sendo perseguido e aguentar toda a maldade de Saul do que desagradar a Deus. Está entendendo a mentalidade? Não, não, não. Ah, é? É para aguentar? Eu vou ser... tudo bem, tive a condição de me livrar dele, mas não é a vontade de Deus. Tudo bem. Eu aguento o tranco, porque é melhor o Saul me perseguindo do que eu ofender a Deus. Deus não quer isso. Eu não vou fazer. Mentalidade livre. Quando ele... Agora, Saul morre e tal. Chega o amalequita, achando que vai fazer contar uma vantagem para ele. Olha a mentalidade de uma liderança, de alguém que é livre. Ele chega e fala, eu acabei de matar o Saul, não sei o quê. Não vou me estender muito nisso. E, na verdade, a Bíblia fala que ele se suicidou. Mas ele quis ganhar vantagem, ele achou que ele ia ganhar um lugar ao sol com Davi, contando que ele matou o Saul. Quando ele fala isso, Saul fala, como que você teve coragem de fazer isso? E eliminou ele. Isso é muito forte. A cabeça de Davi é um negócio, pois Abner levanta Isbosete como rei de Israel. E ele agora está sendo ungido a rei de Judá. 2 anos depois, 2 dos servos de Isbosete vão lá, o cara está deitado, já com o sol quente, devia ser um meio-dia, vão lá e cortam a cabeça dele, e correm e levam para Davi. E chegam lá, ó, Davi, resolvemos o problema. Cortamos a cabeça do último problema que você tinha. Ó, meu senhor, ó. E Davi olha para eles e fala, o quê? Parafraseando. Vocês cortaram a cabeça do líder de vocês? O que vocês pensam? Como é que vocês... Escuta, presta atenção. O que vocês vão fazer comigo quando não for mais conveniente? Vocês acharam mesmo que eu ia me alegrar com isso aí? Mandou matar os 2 caras. Porque ele não era escravo. Você está achando que você vai fazer uma coisa errada e vai me ganhar, porque teoricamente eu vou ganhar alguma coisa com isso? Davi deixou claro, não, eu não ganhei nada com isso. Isso está errado. Ele não se vendeu. Você precisa entender o padrão de Deus. Não é o que eu vou ganhar, é o que eu vou perder. Porque às vezes você acha que você está ganhando alguma coisa em acolher o amalequita, ou acolher os 2 servos de Isbosete, que cortaram a cabeça do líder deles, para tirar do seu caminho, mas você está perdendo. Essa é a mentalidade do livre, de quem tem propósito e vive por valores. E não negocia. Ainda que isso pareça beneficiá-lo, ele sabe que jamais vai beneficiá-lo. Isso é perda, porque o princípio está errado. E se eu acolher alguém que já chega com o princípio quebrado, porque teoricamente isso está me favorecendo, eu sou uma escrava. Eu vivo pela necessidade. A necessidade de resolver problemas. Então, se alguém resolver o meu problema, ainda que errado, ele vai ter tudo comigo. Davi deixou claro, não vai ter não. Porque eu nunca vou ver isso com bons olhos. Ele faz um cântico para Saul,
e Jonatas, elogia o pessoal de Jabes de Gileade por terem ido lá e recuperado os corpos. Muito bem. Agora, ele pergunta para Deus, para onde eu devo ir? Um homem experiente, eu não vou da minha cabeça. Você vai ver isso muito. Senhor, devo atacar um comandante experiente. Eu não vou fazer da minha cabeça. Devo atacar, devo ir para essa guerra. Senhor, para onde eu vou agora? Deus fala para ele, vai para Hebrom. Quando ele vai para Hebrom, os homens de Judá vão até ele e ungem ele como rei. Então, Davi foi ungido uma vez por Deus, usando Samuel, e mais 2 vezes, no total 3, pelos homens. É isso que muita gente também não entende. Você vai construindo uma história. E Deus vai usar pessoas para ungir você, para reconhecer o que um dia Deus já reconheceu. Mas Deus não vai fazer isso se você não trilhar o caminho de um livre. Porque ele não precisa de mais um escravo. Na consagração, ele falou isso para Samuel. Quando ele falou, com certeza ele abre. Não. Esse aí é outro escravo, esse aí eu já rejeitei também. Do mesmo jeitinho que eu rejeitei o Saul, eu rejeitei esse aqui também. Então, você tem que mergulhar na palavra. Você precisa ter um pensamento, a mentalidade bíblica, para que você possa tomar decisões com base na justiça. E não no que parece ou no que é conveniente. E aí, em Hebrom, Deus deu filhos para Davi. Olha que coisa interessante. Davi não teve filhos antes de ser ungido pelos homens de Judá. Davi não teve filhos. A primeira esposa dele, Mical, nunca gerou. Mas ele já estava com as outras 2, que era Ionã e Abigail. Como que ele não gerou nenhum filho antes? Deus não permitiu. Ele só gerou filhos quando agora ele é ungido por Judá, ele gera os filhos de Hebrom. Depois, 7 anos e meio depois, quando ele é ungido pelos homens de Israel, pelas autoridades de Israel, que eles já chegam dizendo, mesmo quando Saul era o rei, você é quem lutava as nossas batalhas. Ele agora, que eu vou entrar aqui nessa parte, a primeira coisa que ele fez, quando ele assume o trono unificado, Judá e Israel, é desapossar a primeira coisa. Tanto que lá na frente, Ezequias, ao invés de seguir o padrão do pai dele, Acaias, um derrotado, seguiu os caminhos, o padrão de Davi. No primeiro mês do seu reinado, ele foi abrir as portas do templo e fazer a limpeza. Ou seja, ele se concentrou na parte espiritual. Davi agora, quando assume o trono, a primeira coisa que ele faz é marchar para a fortaleza de Jebus. O inimigo estava no quê? No coração do reino, uma vida toda. Porque Judá, quando teve, você vai lá ler em Juízes 1, você vai ler em Josué,
você vai ver que quando Judá teve a oportunidade de desapossar os jebuseus, eles não aproveitaram aquele portal. Pois o Davi, olha aqui, anos esperando viver aquilo. Ó, a mentalidade de um livre, de alguém que trabalha com valores, alguém que tem a visão de reino, alguém que vive com propósito, não conveniência. A primeira coisa que ele faz é marchar para a fortaleza de Jebus e desapossar os jebuseus do coração do reino, do lugar mais alto. Agora, você imagina a nação, as partes baixas conquistadas, a parte mais alta, que era o coração do reino, estava ocupado pelo inimigo. É aí que está o problema. Quantas pessoas que elas até conquistaram, algumas coisas, mas elas nunca vivem a plenitude, porque elas nunca focam naquilo que é o mais importante. Desapossar o inimigo do coração do reino. Você não pode aceitar reinar numa nação que está aos pedaços. Que é o que Deus mostra para nós. Eu não quero você parte de você, eu quero você inteiro para eu poder mostrar a minha força. E algumas pessoas até hoje, elas não conquistaram a parte mais alta da vida delas, o coração do reino. Elas ainda vivem divididas, confusas, perturbadas, oscilantes. Elas ainda vivem pela conveniência. O rei e os seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi, que é isso que o diabo vai dizer. Sempre, quando você for fazer aquilo que é certo diante de Deus, o que Deus espera de você. Você não entrará aqui, até os cegos e aleijados podem se defender de você. Claro, um problema está lá há tanto tempo, é uma fortaleza, era a fortaleza de Jebus. E Paulo fala dessas fortalezas, que são estruturas construídas por Satanás. Estruturas de raciocínios, de ideias, padrões. É uma verdade que é uma mentira. Quem olhava para a fortaleza de Jebus, no coração do reino em Jerusalém, já tinha se conformado. Não fazia nada. É assim mesmo. E, na verdade, aquele inimigo só estava lá porque ninguém nunca tinha se levantado para desapossá-lo de lá de verdade, porque graça tinha desde os dias de Josué. Mas sabe quando se acostuma com o inimigo, se acostuma com o engano, você acostuma. Eu estou vendo que não está certo, mas... deixa aí, né? Não, que muita gente faz. Deixa aí. Não vou mexer com isso aí, não. Você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi era diferente de Saul. Ele trabalhava com a mentalidade de propósito, de reino, de valor. Ele não negociava. Não tinha negociação aqui. Então, Davi sabia que era o que Deus esperava dele, derrubar a fortaleza de Jebus.
que Deus espera que você faça? Que você entenda o que é que está aí no coração do reino, da sua vida. Por tanto tempo que você já está até acostumado com isso aí. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Já mudou de nome, não é mais Fortaleza de Jebus. É Fortaleza de Sião, cidade de Davi. Já mudou. Sião. O lugar onde Deus habita. O lugar alto onde Deus está. Porque esse homem, ele focou naquilo que ele sabia que era que eram os problemas reais da nação, que não tinha como ele ter um grande reino se ele não lidasse com essas questões, que a segunda eu já vou entrar nela. E algumas pessoas, elas estão querendo ter sucesso como o Saul tentou, mantendo a mentalidade escrava, onde ele está no centro e não um Deus. Então os jebuseus ficaram lá, ninguém foi atrás da arca. Tudo que é importante para ter sucesso, Saul não fez. E o inimigo que ele foi ungido para derrotar, que o próprio Deus falou, o derrotou. Ele passou a vida lutando contra um problema, que ele venceu algumas batalhas, mas não venceu a guerra, e no final foi derrotado, com toda a sua casa. Isso não é triste? Vai analisando na sua vida. Naquele dia, disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar até aqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem, os cegos e aleijados não entrarão no palácio, por conta dessa expressão. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas, aqui ó, na parte interna da cidade, desde os muros de Arremo. Então, ele conquista. E qual a reforma, as construções que ele se dedicou? Agora eu já conquistei, vou fazer um palácio para mim. Não. Eu vou construir defesas na parte interna. Eu vou fortalecer a parte interna. Você está vendo o que é uma construção sólida? Ele sabia que não bastava conquistar esse território, essa fortaleza. Ele tinha que agora fortalecer a parte interna. Quantas vezes eu vejo gente até conquistar, mas nunca fortalece a parte interna. E conquistar é muito diferente de estabelecer. Então agora ele está o quê? Construiu defesas na parte interna da cidade desde os muros de Arremo. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Por que ele foi se tornando cada vez mais poderoso? Porque Deus era com ele. E porque Deus pôde ser com ele? Eu não preciso repetir. Eu estou meio que fazendo aqui um compilado, resumindo. Estou mostrando pontos, mas tem muito assunto sobre Davi. Mas aqui, já é o suficiente para você entender. Olha o caminho percorrido. É claro que esse é o tipo de gente que Deus procura. Gente que tem o quê? Cabeça no lugar, mente de livre, propósito. E não trabalha com conveniência. A mentalidade não é do escravo que lida, tudo que faz é pela conveniência. Aqui, olha o que Deus faz aqui, Ele não pensou nisso, ele pensou em conquistar, fortalecer a parte interna da cidade.
enquanto ele estava cuidando de forma proposital das guerras do Senhor, do reino, ao que Deus fez na vida dele. Pouco tempo depois, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação. Não fala que Davi pediu isso aqui. Mas quando você está focado no que tem valor, você pode ter certeza que Deus vai pensar por você. Deus vai fazer o que você, na sua vida, o que você não pediu. Poucos dias depois, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Davi não pediu isso aqui. Mas Deus tocou lá, ele está aqui, ó, focado em coisa que era prioridade, o reino. Conquistar, fortalecer a parte interna, ao Senhor tocando em Irão. Vai lá, construa um palácio para Davi. Você está vendo como que as coisas funcionam? Quando você tem a fé, a verdade enraizada em você, você não tem medo de fazer aquilo que para muita gente parece uma perda, mas você sabe que não tem como ser perda. Quando você faz o que Deus espera de você, Deus vai fazer aquilo que você nem sequer pediu. Nem sei se ele pensou nisso. Talvez tenha pensado, mas a Bíblia mostra, faz questão de mostrar que Davi não teve participação nisso. Isso foi puramente Deus. Trazendo para ele, trouxe tudo, toras, carpinteiros, pedreiros, tudo, para beneficiar Davi. Aí então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei. Quer dizer, Deus, é isso que Deus espera de mim. E que seu reino estava prosperando, ó a visão dele, ó, por amor de seu povo Israel. Não é por amor a Davi. Por amor do seu povo Israel. Deus está confirmando o meu reinado, está prosperando o meu reinado por um motivo, por amor do seu povo Israel. Então Davi sabia que havia um propósito. O reino, o povo. E Davi estava o quê? Cuidando das coisas do Senhor. Porque Deus o observou como ele cuidava. Foste fiel no pouco, no muito eu coloco. Como ele cuidava das ovelhas. Havia tanto zelo que agora Deus, então, bom, se ele é fiel no pouco dessa maneira, então, esse é o homem para cuidar do meu povo. Está vendo? Será que você tem mostrado para Deus que você é o homem, é a mulher, para fazer o que Deus espera? Por que Deus daria mais a você? Como que você lida com o que você tem no lugar em que você está? Muito bem. Segunda decisão que mudou tudo. Davi disse claramente, eu não quero um reino sem Deus. E ele vai falar, nos dias de Saul, não nos importamos com a arca. Eu não posso reinar sem a presença de Deus aqui. E aí você conhece a história. Que Davi, então, vai buscar na primeira vez. Ele foi na empolgação. E não foi consultar a palavra para saber como é que ele estava. Não era só buscar a arca, era buscar a arca
da forma bíblica. Não do jeito dele. Que aí é outra história. Eu posso pregar mais um tempão aqui. Porque tem gente que busca a presença de Deus, mas ao modo dos filisteus, num carroção, ele busca do jeito dele. Mas os filisteus agiram daquela maneira, mandando a arca no carroção, porque eles não sabiam fazer melhor. Por isso que aí Davi deve ter pensado, bom, se Deus aceitou, vai aceitar comigo. Não, Davi, não vai. Porque os filisteus eram ímpios, tudo cego, não sabia fazer melhor. Mas você, Davi, você tem a Torá, você tem a palavra, você pode ler e saber como é que se carrega a arca, como é que vai buscar a minha presença. Então, para você, no carroção não dá certo. Entendeu? Para nós não dá certo no carroção, não. Não tenta no carroção, ao modo dos filisteus, que vai dar errado. Pode dar certo lá para o ímpio. Nossa, mas ele respondeu, Deus, ele é misericordioso, ele aceitou a forma dos filisteus, mas não aceitou a forma do Davi, porque os filisteus não sabiam fazer melhor, mas Davi sabia fazer. Mas na empolgação, cuidado com a empolgação, ele não foi consultar as escrituras, e então você sabe que deu problema, a irreverência de usar, que estava acostumado com as coisas espirituais, matou, porque é o que você tem que entender, a mesma arca que mata é a mesma arca que prospera. O Obed-edom depende da sua perspectiva, do espírito, de como você lida com as coisas espirituais. O mesmo altar que dá vida é o mesmo altar que mata muita gente. A mesma unção que levanta uma pessoa pode achatar e matá-la. Você já viu gente que depois que ela foi ungida, ela caiu? Ela não tinha a estrutura para suportar o peso daquela unção. Ela quis a unção, mas ela não tinha estrutura, caráter para suportar. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu já vi obreiros que depois que eles foram ungidos no altar, não demorou, eles caíram. Porque a unção que pode te levantar e te levar a construir coisas grandes, ela também pode te matar. Você tem que ter consciência do que você está recebendo. Não é uma coisinha comum. O que você recebe é forte. E se você não tiver musculatura espiritual, isso vai te achatar. É como você levantar um peso, você vai para a academia, que você está tentando levantar um peso que você nunca conseguiu na vida. Isso aí vai te lesionar, vai trazer um problema para você. A unção é uma coisa séria. Todo mundo eu vejo. Já vi gente até de bico, porque naquela consagração ele não foi ungido. Talvez foi o maior livramento da sua vida, meu querido. Foi a maior bênção para você. Porque talvez naquele momento, se você tivesse sido ungido, talvez nem na presença do Senhor você estaria, como eu já vi, infelizmente, nessa jornada, algumas pessoas. Para. Título sem responsabilidade é demência, é mente débil, é loucura. Posso dizer que é uma possessão. Porque a pior coisa que tem é você só perseguir, ser tão escravo que você persegue um título. E para isso você faz qualquer negócio sem ter estrutura para aquilo. E agora você tem a unção que você quer, mas está perdendo tudo ao seu redor. Está perdendo família, está perdendo, às vezes no financeiro, está perdendo um monte de coisa. Porque você foi se meter numa área
que você não tinha a menor consciência, foi tentar resolver. Aí é outra pregação também. Esse povo que quer resolver um problema de identidade com dinheiro, com status, com posição, com uma unção, com um título. Isso é a mentalidade do escravo. Vamos trazer a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Davi foi o homem, aqui como que era a vida dele? Olha só, ele era um guerreiro, um homem ocupadíssimo. Aliás, olha o Daniel, ele estava à frente e liderava, governava 127 províncias, cidades, se não me falha a memória. 3 vezes ao dia ele parava para orar ao Senhor. Prioridade, nossas prioridades revelam realmente qual é o nosso tesouro que está no nosso coração. Davi, não tem como ele não ser um homem segundo o coração de Deus. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar. Que escritura, não é? Pois o homem, 7 vezes ao dia, o homem parava tudo para adorar o Senhor. Ou seja, a mente dele, o espírito dele, era totalmente ligado em Deus. Um homem que era um general que vivia em guerra. Você fica parado e pensando, mas que hora que esse homem parava? Eu não sei, mas a Bíblia não exagera. 7 vezes ao dia ele parava para buscar Deus. Então Deus está à procura de gente assim, que ele está no centro. E parece que você não vai conseguir fazer o que você tem que fazer. Não, pelo contrário. Tem gente exausta, cansada, tentando fazer o que ele deveria, está deixando Deus. Com o favor é mais rápido, com a graça é mais rápido. Quando você não tem tempo para Deus, você vai chegar num momento da sua vida cansado e às vezes num estresse profundo, com cortisol lá em cima. Por quê? Porque você está na carne. Você não tem tempo para Deus. Os que amam a tua lei, quer dizer, os que amam a palavra do Senhor, vivem como? Desfrutam paz. Porque estão dependendo de Deus. E nada há que os faça tropeçar. Nada. Então, o Senhor está aqui falando com pessoas. Por que eu li tudo isso aqui? Porque Deus está à procura desses corações inteiros, incendiados e apaixonados, que o desejam acima de tudo. Hoje, o Senhor chama o seu povo a tomar decisões. O Senhor quer que você tire o foco do que passa e pense grande como Davi. Pense grande, porque isso aqui é pensar grande. 7 vezes ao dia buscando a Deus. Faça de Deus o seu tesouro. Porque hoje Deus está falando que se você entender esses princípios, você vai desapossar inimigos que outros não conseguiram. Você vai entrar onde disseram que você não entraria. Você vai gerar frutos que antes não havia gerado. Ele gerou em Hebrom e depois os filhos de Hebrom e os filhos de Jerusalém. Você vai ser presenteado pelo Senhor com coisas que você nem pediu. Deus está dizendo que você foi ungido para algo grande nas mãos do Senhor. E se você der condições, Ele vai começar a ungir você diante dos homens. Os homens vão reconhecer o que Deus já derramou na sua cabeça. A Bíblia diz
que se você entender isso aqui, virá um tempo de grande reconhecimento e honra para você. E ele está dizendo, avance para o lugar alto. Retire os jebuseus do coração do reino. Ocupe o lugar ocupado pelo inimigo. Que Deus está dizendo que tem um lugar que ainda está ocupado, mas que Deus te dá poder para desapossar e você vai ocupar, vai ser seu. Fortaleça a parte interna e busque com toda a sua força a presença de Deus. O Senhor diz para você, coragem. Chegou a hora do Senhor entregar o que prometeu. Ungiu e separou para você há muito tempo. Deus vai eliminar os obstáculos. E após, ele já te avisa, grandes avanços, quando Davi acaba de assumir o trono em Jerusalém e se instalar, os filisteus foram contra ele. E ele pergunta, devo atacá-los? O Senhor diz, vai, que eu vou te dar vitória. E ele teve vitória. Ou seja, você vai derrotar inimigos que outros não conseguiram. Deus está aqui falando com você. Se você entender a palavra que o Senhor está falando desde o primeiro jejum, essa é a palavra para você. O que aconteceu com Davi. Deus está ilustrando como ele procedeu, a mente dele. E é com isso que você tem que ficar. E é o que ele vai fazer por você. Você viverá mudanças muito grandes. E Deus diz para você que como nunca, nada mais foi como antes na vida de Davi, também não vai ser na sua. E realmente você verá que um tempo acabou e um novo começou. É uma palavra muito forte. Mas você tem que mergulhar fundo no entendimento do Espírito. Você tem que ter um entendimento. Não tente entender isso com a sua alma. E nem tentando racionalizar. Você precisa entender com o Espírito, de forma revelada. Para que você dê a resposta que Deus precisa. Para que Ele possa fazer na sua vida. E levantar você como Ele tem o propósito de fazê-lo. Amém? Amém, amém.